Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Que bom, os irmãos que já estão logados aí conosco. Eu glorifico ao nome do bom Deus por vossas vidas, pela disposição que vocês têm de aprender a palavra de Deus. Antes, todos os cristãos tivessem o mesmo desejo que eu vejo em vocês aí, principalmente os pontuais, né? Então aí já estava observando aqui os irmãos que logaram primeiro. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Já está aqui a irmã Lívia, o irmão Wellington. Ô, irmão Wellington, que bom que você está aí, meu irmão. Juliano, a irmã Ana, tá também o irmão Pedro, a missionária Keila, a irmã Aline, a Isa, pastor Júlio e a outra Lívia, né? A Lívia Tomás, são os irmãos que estão logados aí e já para iniciar a nossa aula de Jesus. Eu vou iniciar aqui, a gente vai fazer uma oração, depois vou fazer aqueles testes, para ver se está tudo ok aí, pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Ok? Senhor Deus bondoso, em nome de Jesus, pedimos que a tua mão poderosa esteja voltada para esta aula e mais esta quinta-feira, Deus. Pai, a tua palavra é abençoadora, Deus. A tua palavra é um nutriente que faz crescer, que faz firmar. Que a tua palavra, Senhor, venha nos alimentar, alimentar a nossa alma, e com a nossa alma farta, Senhor, que nós possamos produzir bons frutos para o seu reino, Pai. Quando aprendemos a tua palavra, nós somos mais fiéis. Quando aprendemos a tua palavra, somos melhores crentes, somos melhores chefes de família, somos melhores funcionários, melhores filhos, melhores pais, melhores mães. A tua palavra é poderosa. Que a tua palavra, Senhor, abençoe este irmão, essa irmã que está atento agora a esta aula. Que esta palavra seja abençoadora para o lar, para a casa, para a família, para os filhos, para o esposo e para a esposa, Deus. Nos edifica por tua bondade e por tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me vendo e me ouvindo? Bem, aperte o número 1, por favor. Guardar os irmãos, a confirmação dos irmãos. Muito bem. Tá? Eu troquei o fone hoje, por isso que eu estou perguntando. O irmão Pedro está dizendo que está ouvindo, mas não está vendo. Tem mais alguém que não está me vendo? Olha lá, a irmã Aline também, ouvindo, mas não está vendo. Vou recarregar a página aqui, tá? Recarregando a página. Recarreguei a página. Os irmãos estão me vendo aí? Irmão Pedro e irmã Aline. Ah, muito bem. Ok. Muito bem. Agora eu coloquei o meu slide aí do lado. Vocês estão vendo o slide? Aperta o número 2, quem está vendo o slide. Muito bem. Acho que hoje o slide não vai dar problema, está corrigido lá aquelas telas pretas. Pelo menos essa semana eu dei aula, não apareceu mais tela preta, não. Eu acho que todos os slides vão aparecer aí para que nós possamos estudar tranquilamente, tá bom? Hoje eu estou sem a ajuda aqui da minha filha, mas os irmãos podem escrevendo aí, comentando durante a aula, que aí eu estou vendo e vou respondendo, tá bom? Eu quero, antes da gente adentrar, né, lembrar que hoje é a nossa última aula dos profetas menores. Aula 5 dos profetas menores, dos 12. Ficou faltando apenas Zacarias
e Malaquias. O 11º e o 12º. Então é bem provável que nossa aula seja um pouco mais breve hoje, porque são apenas 2 profetas e Malaquias tem apenas 3 capítulos. De certa forma, é rápida, tá? Na semana que vem, os irmãos farão prova, no mesmo modelo da prova que foi o livro passado. Os irmãos da quarta-feira, do Núcleo de Nova Odessa, farão a prova na quarta-feira, online. Vou mandar lá no grupo o link. Os irmãos de quinta-feira, que é lá de Hortolândia, farão a prova na quinta-feira, no horário. A partir das 7 horas eu libero o link. Os irmãos têm até 10 horas para fazer. Tá bom? A gente vai finalizar na semana que vem esse livro. Na outra semana, dia 1º de julho, que é a quarta-feira, e dia 2 de julho, que é a quinta-feira, estamos pretendendo retornar à aula presencial. Tomando os devidos cuidados, né? Vou falar com o pastor Valdecir, vou falar com o pastor Rodrigo, se eles autorizam. Né? Se também não houver nenhuma outra mudança nas cidades, né? Não sei como está a Hortolândia, mas Nova Odessa aqui está crescente os números. Mas se for a vontade de Deus, pretendemos retornar no mês que vem, depois da prova, iniciando História e Geografia Bíblica, dia 1 de julho e 2 de julho, presencial. A não ser que não seja essa a vontade de Deus e aconteça alguma coisa aí para a gente cancelar, tá bom? Eu vou passar mais detalhes sobre isso, né, os irmãos de risco, tal, e não puderem ir, não tem problema, eu vou passar as instruções no grupo a respeito do nosso retorno, tá? Mas temos que levar isso muito a sério, porque não será minha alegria ver ninguém contaminado lá, tá? A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mas se essa for a vontade de Deus, 1 e 2 de julho, novo livro, nós já faremos ele presencial, tá bom? O Profetas Menores, que é o que a gente está finalizando hoje, de fato, são livros um tanto quanto difícil. Tá? Não é tão simples estudar os Profetas Menores, mas ele é muito gratificante, porque nós estamos aprendendo coisas que a maior parte dos irmãos, infelizmente, nem sabe que existem. Né? Haja vista, hoje nós vamos estudar as 8 visões de Zacarias. Poucas vezes na minha vida eu vi alguém pregar sobre as visões de Zacarias. Tá? Então, é um conteúdo a mais que nos coloca à frente de todo mundo. Usando aquela frase que eu postei no grupo, de Billy Graham: se formos ignorantes da Bíblia, seremos também ignorantes da vontade de Deus. Então, quanto mais eu aprendo a Bíblia, mais eu aprendo acerca da vontade de Deus. Então, pastor Molivaldo, seja bem-vindo, né? Hoje deu tudo certo aí, né, Molivaldo? Fique ligadinho com a gente aí. Eu também, antes de entrar aqui na aula 5, hoje, dia 18/6, é uma data especial também, né? Quem sabe hoje, 18/6, é aniversário de quem? Alguém sabe? Aniversário de quem? 18/6? Alguém sabe? Aí escreve aí para mim. Aniversário de quem hoje? Ninguém sabe. É de uma senhora que está fazendo 109 anos. Uma senhora muito especial, que a maioria de nós ama. Quem sabe quem é essa senhora de 109 anos? Está completando hoje? Coloque o nome dela aí. Quem é? Várias pessoas digitando. Bom, Júlio já matou. Ana também matou. É isso aí, irmãos. Em 1910, né, os missionários suecos vieram dos Estados Unidos para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. A gente nas aulas comentou várias vezes a história. Chegaram em 1910, mas iniciaram a igreja no dia 18/6 de 1911. Estão completando hoje 109 anos. Na verdade, inicialmente eles não colocaram o nome de Assembleia de Deus.
era a Missão da Fé Apostólica. Tá? E só em 1918 que eles mudaram para Assembleia de Deus. E é muito legal, né, o nome Assembleia de Deus, que antes toda a Assembleia de Deus usava só esse nome. Né? Ainda existem estados do Brasil, eu tive a oportunidade de pregar em outro estado já, e lá eles não colocam na placa que Assembleia de Deus é. As assembleias só está escrito Assembleia de Deus. Por causa da disputa, por causa da política e tanta coisa, né? Hoje é uma briga ministerial e, ao meu ver, é uma das piores coisas que acontece na igreja hoje, é a briga ministerial e a disputa por membros. Então, esse orgulho ministerial fez com que hoje as nossas igrejas tivessem um outro nome além da Assembleia de Deus. Aí surge Belém, surge Missão, surge Madureira, e surge Paulistana, e surge Ministério Santos, e surge Monte Sião, e surge Monte Sinai, e hoje a Assembleia de Deus é um monte. Infelizmente, na maioria delas, perdeu até a identidade de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, que são verdadeiras igreja quadrangular, Bragantina, Ribeirão, tantos ministérios, né? Hoje, acho que até a maior parte das Assembleias de Deus hoje perderam a sua identidade, né? São mais identificadas como uma quadrangular, como uma Brasil para Cristo, né? Claro, nada contra essas igrejas, mas são igrejas que têm uma outra identidade que não é a identidade das Assembleias de Deus. Ainda nós temos alguns pastores, né, que tentam segurar as raízes da Assembleia de Deus, nos seus usos, nos seus costumes, na sua liturgia, né? Ainda tentam manter os hinos da harpa, a oração na semana da ceia, o grupo do ciclo de oração, de jovem, as cadeirinhas viradas de lado, manter o terno e a gravata. Mas com o passar do tempo, a Assembleia de Deus ela tem perdido a sua identidade. Isso se dá pelo fato dessa multiplicação de ministérios mesmo. Né? Hoje eu já preguei a Assembleia de Deus de todo tipo, que até assustei em falar que era uma Assembleia de Deus. Tá? Mas ainda existem muitas que são aquelas ortodoxas, que ainda trazem, né, os costumes de Daniel Berg, Gunnar Wingre, dos missionários na Assembleia de Deus. Mas é aquilo que eu falo, isso é uma questão de identidade. Né? Mas para ir ao céu, nós precisamos entregar a vida a Cristo e, por meio da fé, a sua graça é poderosa para nos salvar. Por isso, nós amamos e consideramos os irmãos de outras denominações. Eu falo aqui com uma certa liberdade, a maioria dos irmãos aqui são da Assembleia de Deus, né? Temos irmãos de outras denominações, todos são muito bem-vindos também à nossa aula aqui, ao nosso estudo, e, na verdade, toda a igreja tem um pouquinho da Assembleia de Deus, né? Seja se você congrega em uma comunidade, e lá na comunidade fala a paz do Senhor, veio da Assembleia de Deus. Se você é de uma batista e lá canta hino da harpa, o hino da harpa veio da Assembleia de Deus. Se você usa terno e gravata, veio da Assembleia de Deus. Então, na verdade, a Assembleia de Deus é a mãe da maioria das outras igrejas pentecostais do Brasil. Né? Então, ela foi um modelo a ser seguido até no culto, né? A liturgia do culto, hino da harpa, irmã, criança, tal. Tudo isso veio da Assembleia de Deus. Toda igreja tem um pouquinho da Assembleia de Deus. Então, louvamos a Deus pela existência dessa igreja, que tem feito uma obra maravilhosa, apesar de já degradada. Deus continua ainda atuando e operando em muitos lugares. Feito essa observação, vamos para o que interessa. Alguns irmãos chegaram depois, também, né? Irmão José dos Santos, irmã Tatiane chegou depois também. Não sei se tem outros aí, mas todos são muito bem-vindos aqui à nossa aula, tá bom? Nós estamos estudando os profetas menores, e os profetas menores, nós estamos lá em Zacarias. Olha o tanto que a gente já passou ao longo de 5 semanas de estudo, estudando entre 2 e 3 por semana. Então, lá na primeira aula, nós estudamos Oséias, Joel e Amós. Vamos fazer aquela lembrança, como eu identifico cada um dos 12 profetas? E também, fazendo isso, eu decoro a sequência, né? Então, você tem lá o primeiro profeta menor, que é Oséias.
Oséias é aquele que casou com uma prostituta chamada Gomer, e depois ela abandonou, o traiu, e quando ela estava fraca já, a sua beleza se foi embora, ele a comprou novamente. Então Gomer foi 2 vezes de Oséias. Joel, capítulo 2, verso 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então Joel é o profeta pentecostal. Amós é o profeta que denuncia a injustiça social, poucos ricos e muitos pobres, a perversão dos juízes, dos sacerdotes e dos governantes em geral. Nós temos Obadias. Obadias é que traz uma sentença para os filhos de Esaú, que lutaram, pelejaram contra seus irmãos, falaram bem feito quando o reino do sul foi dominado pela Babilônia. Depois nós temos Jonas, que é o profeta mais conhecido, aquele homem que foi por dentro do peixe, e nós estudamos a respeito da cachalote, que possivelmente o cachalote foi o grande peixe a qual Jonas ficou armazenado. A irmã Aline está dizendo que está baixo o som. É porque esse fone que eu estou aqui, irmã Aline, ela tem uma captação um pouquinho menor, tá? Aquele outro fone que eu tinha era um fone mais profissional, mas ele parou de funcionar. Então, se você tiver a possibilidade de aumentar o som aí, eu vou aumentar um pouquinho a voz aqui também. Tá bom? Tá bem aqui perto da minha boca aqui. Vou tentar segurar aqui, tá bom? E aí nós temos também Miqueias, né? O profeta Miqueias é aquele que profetizou aonde Jesus nasceria. Belém Efratá, tá lá no capítulo 5 de Miqueias. E aí nós temos Naum. Naum é aquele profeta que ele falou a respeito da condenação de Nínive, né? É a continuação do livro de Jonas, Naum, quando depois de 100 anos o povo abandonou a Deus. Depois nós temos Abacuque, que é o profeta da fé, que o justo viverá pela fé. Mesmo Deus entregando a nação, Deus, ele continuaria fiel a Deus. Então é o profeta da fé. Na outra aula nós estudamos também Sofonias. Sofonias, eu dei uma dica como lembrar dele, é aquele que rima com Josias. Sofonias é aquele que ajudou a reforma no tempo de Josias, lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23. E ele ajuda Josias a restaurar o templo e propagar a mensagem de Deus. Ageu é o primeiro profeta pós-exílio, aonde esse profeta ele vai motivar Zorobabel e Josué a reconstruir o templo após 15 anos que o templo estava parado. E ele tem a sua principal pregação, profecia, dizendo que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. E agora nós vamos entrar para Zacarias. Zacarias, ele tem um estilo bastante apocalíptico. Zacarias, Ezequiel são considerados o apocalipse do Velho Testamento. Tem muitas profecias para o tempo futuro, mas principalmente Zacarias, ele é caracterizado por 8 visões que ele tem e relata essas visões. A gente vai passar uma a uma por elas. Algumas são de fácil entendimento e outras são de difícil entendimento. E por último, nós estudaremos ainda hoje o livro de Malaquias. Pastor, irmão Marcos, irmão João, pessoal que chegou aí depois, sejam muito bem-vindos. Acho que o pastor Davi, Deus abençoe os irmãos, fique à vontade aí, seja bem-vindo à nossa aula. Tá, então, aula 5, Zacarias e Malaquias. Aqui eu tenho o plano de aula, né, vocês têm aí no slide de vocês, não vou ler tudo, não demora muito, mas estão todos os tópicos que você tem no livro ou que você tem aí no PDF, tá bom? E aqui nós temos as listas dos profetas que eu tenho passado a cada aula para vocês, dividindo eles em pré-exílio,
em exílio e pós-exílio. Então, agora, esses últimos 3 profetas são pós-exílio. Eles já haviam saído da Babilônia, já estavam livres, quer dizer, eles já pegaram a parte boa da história. Só que o que nós vamos ver é que, mesmo assim, o povo continua rebelde. O povo, o ser humano, ele tem uma tendência em rebelar-se contra Deus. Então, nós já vimos Ageu, Zacarias e Malaquias vêm na sequência de Ageu. O finalzinho que está cronológico aí, é após o exílio. A essa altura, os irmãos que já estão estudando há mais tempo conosco, devem saber diferenciar, né? O que é exílio, o que é o exílio babilônico, a queda do Reino do Norte, tudo isso foi o contexto cultural que por muitas vezes nós nos esforçamos aqui para passar para vocês. Então, esses são os profetas pó-exílio. Vamos lá, Zacarias, ele está aí entre 520 e 518 a.C., e ele deu sequência ao ministério de Ageu. Ageu vai lá, motiva o povo para retomar a construção do templo. Então, ele dá continuidade ao ministério de Ageu. Tem que tomar cuidado, porque você tem alguns Zacarias que aparecem na Bíblia. Cuidado para não confundir os Zacarias, né? Assim como às vezes o pessoal confunde os João. Zacarias é de família sacerdotal e profeta. Então, ele é mais um profeta que tinha tudo apenas para ser um sacerdote. E Deus acabou executando na vida dele um chamado muito difícil de ser profeta. Ele é filho, né, da filiação de Ido. Ido é um sacerdote. Você vê isso tanto lá em Zacarias, vamos lá para o nosso primeiro texto aqui, Zacarias 1:1, vai dizer assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Então está dizendo, seguindo aí o modelo que nós temos de outros profetas, ele começa dando a linhagem, a filiação. Então ele é filho de Baraquias e filho de Ido. Se você correr lá em Neemias, no capítulo 12, verso 4, vai ter menção desse Ido. Ido é um dos sacerdotes que vieram reconstruir Jerusalém juntamente com aquela primeira leva que sai da Babilônia para vir reconstruir. Em torno de 50 mil judeus que retornam. Ido é um dos que vem. Então você vê que passa Ido, passa o Baraquias, que é o pai de Zacarias, e Zacarias já é a 3ª geração após o retorno do cativeiro babilônico. Né? Mostra, você vê que não é um ministério muito longo, e há uma evidência ali no capítulo 2 que ele ainda seria um jovem, né? Embora a imagem aí mostra um senhor. Né? É uma questão em discussão. Está lá no capítulo 2 de Zacarias, no verso 3 e no verso 4, eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo e falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre e fale a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. Então, no versículo 4, tem uma menção aí de jovem, não é? E esse jovem poderia ser Zacarias, tá certo? Então, mas é uma especulação nesse sentido. Tá? O nome Zacarias quer dizer o Senhor se lembra, expressa aí o sentimento dos exilados, que são aqueles que o Senhor, fazendo menção que o Senhor, ele de fato lembrou do povo e trouxe o povo de volta do cativeiro babilônico. Poderia ser essa uma menção aí que o pai de Zacarias deu nome a ele. Ok? Tudo bem até aí, gente? Tá me ouvindo aí, irmã Aline? Dá para ouvir? Irmã Lívia? Coloquei aqui mais próximo da minha boca aqui para ver se melhora um pouquinho. Os slides também estão abrindo? Vocês estão conseguindo ver os slides?
Beleza, ótimo, vamos embora. Vamos acelerar aqui então, gente. Os assuntos em seu livro. Então, ele vai falar ao longo do livro vários assuntos. A renovação da aliança, né, que é a aliança que Deus tem com o povo, né, Deus quer se aproximar do povo, ele vai trabalhar nessa aliança, que Deus continua sendo o Deus de Israel. Ele volta a falar de justiça social, é um tema recorrente ao longo dos profetas menores. Ele vai falar da soberania de Deus, né, o Deus que leva para o cativeiro, tira do cativeiro e promete um futuro glorioso para Israel. E Zacarias também, ele tem muitas profecias acerca do Messias, né, um ponto alto das suas profecias. Tá? Então ele profetiza na mesma ideia de Ageu, encorajando os líderes a terminar os muros, terminar o templo. Zacarias tem 8 visões, como eu já falei, e ele trabalha muito no propósito, né, motivando o povo. Olha, se vocês temerem ao Senhor, essas visões vão se cumprir. As visões de Zacarias, na maioria, são promessas de exaltação de Deus para o povo de Israel. O livro é dividido em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 8, onde ele está estimulando o povo a reconstruir ali o templo, a sua religião, e do capítulo 9 ao capítulo 14, já após essa construção do templo. Então ele está mais voltado para a chegada do Messias, né? Mais profecias para a vinda de Jesus, tanto no tempo presente, como a vinda de Jesus lá no futuro em glória para Israel. Por isso que eu disse no início que muitas coisas de Zacarias se estuda junto com o Apocalipse, tá? Vamos lá para as visões. Ficaria muito cansativo e muito longo a nossa aula se a gente fosse ler visão por visão, né? Se alguém teve a oportunidade de ler as visões antes, com certeza vai ficar um pouco mais claro para os irmãos, tá? Então, o que eu fiz aqui para não ficar cansativo? Eu apenas peguei alguns pedaços das visões dele, mas dá para entender mais ou menos o contexto. São 8, vamos falar da primeira aqui. Algumas visões são fáceis de entender e outras dá uma briga terrível entre os comentaristas até os dias de hoje. Algumas ninguém entrou no acordo ainda do que quer dizer. Então a primeira visão é os cavalos entre as murteiras. Então ele tem uma visão, na verdade é uma sequência de visões que ele tem no mesmo dia, e ele escreve essas visões que ele tem. Então ele tem uma visão, você vê que tem um caráter apocalíptico aí, porque lá em Apocalipse também tem os cavalos, né? Então ele faz uma ligação ali, numa linguagem apocalíptica. Esses cavalos estão voltados para o tempo de prosperidade e de conquista de Jerusalém, né? Porque cavalo é símbolo de conquista, de invasão, de conquista de terra. Então Israel que foi invadido, agora tem promessa de invadir outras nações, tá? Então fala de força dos cavalos. E ele fala ali sobre as murteiras, né, que é um arbusto, né, um tipo de árvore que diz assim, que fala a respeito da prosperidade também, né, que fala de frutificar, de crescer. Eu vou mostrar até a foto aí das murteiras para vocês. E Zacarias 1,8 diz: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, tá? Então imagina comigo a visão, né? Ele vê lá numa baixada um homem e um cavalo vermelho no meio dessa vegetação. Tá? E atrás dele tinha outros cavalos, outros vermelhos, malhados e brancos. Então ele vê ali um monte de cavalo. Tá? Zacarias 1, 16, 17. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Então, isso indica uma promessa de bênção. Deus está tendo misericórdia e pretende prosperar para com o povo de Israel. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades aumentarão e prosperarão. Então, esse primeiro capítulo, as visões falam muito de prosperidade e de crescimento de Jerusalém. Tá? Eu fiz, no nosso livro não diz, mas eu fiz aí uma pesquisa, porque é uma curiosidade, né? Por que esses cavalos coloridos? Por que a cor desse cavalo?
Também não há, assim, um consenso, porquê dos cavalos, pode ser apenas uma descrição, pode ser que não signifique nada as cores, né, como lá no Apocalipse significa, cada cavalo tem um significado. Mas eu encontrei ali que um comentarista dizendo que os cavalos vermelhos significa aqueles que voltaram da guerra, tá? Voltaram, derramaram muito sangue, mas voltaram vivo. E que os brancos quer dizer que eles voltaram vitoriosos, né? E derrotaram doenças e pestes, outros tipos de calamidade, significa aí os baios, né? Ou os malhados, depende da tradução. Tem tradução que fala malhado, tem tradução que fala baios, e tem tradução que fala castanho amarelado. Então seria uma possível até interpretação acerca desses cavalos, tá? Mas cabe aí pesquisar mais, tal, mas é uma boa aplicação. Se você pregar, você pode fazer essa aplicação sem nenhum problema. A murta, esse arbusto, não sei se tem um pessoal aí do campo, como que chama isso aí aqui na nossa região, mas a gente tem, embora o nosso livro, tem um comentário ali até que eu não concordei muito, porque lá no livro diz que a murta é uma espécie de vegetação rasteira, baixa, mas a maioria dos comentaristas, eu já li, lá em Eclesiastes fala dele também, lá em Cantares fala também da murta, na verdade é aquelas cercas vivas, não é? Eles usam como cerca, e tem um interessante significado, tá? Uma vegetação da área lá do mar do Mediterrâneo, e ele é composto para cercas vivas, né? E elas são bem compactadas, né? Difícil passar por elas. Elas têm essas flores branquinhas, que está aí na imagem, e eram usadas também como perfume, né? E o nome em hebraico da murta é Hadassah, né? Que é o nome hebraico de Esther. E chega até 10 metros de altura, e é uma planta sempre verde. Descreve a murta como um símbolo de generosidade divina. Então tem todo um significado em cima da murta aí, né? Quem for ensinar, quem for pregar, esse tipo de observação chama bastante a atenção dos ouvintes. As pessoas gostam muito de ouvir esses detalhes que não estão ali tão evidentes no texto. Tá? Ok, vamos para a segunda visão. A gente tem 8 para falar aqui. Segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros. Dependendo da tradução, não está escrito ferreiros, está escrito artesões. Em geral, a Bíblia usa uma cultura, né, judaica. Chifres, na cultura judaica, é poder. Você vê que a cultura é bem diferente, né? No Brasil, chifres quer dizer traição, mas na Bíblia, inclusive se você pegar a Bíblia King James, tem vários lugares que tá chifres ao invés de poder. Então ele aparece 4 chifres e os ferreiros trabalhando com esses chifres. Zacarias 1:21. E perguntei: o que eles vêm fazer? E ele respondeu: esses são os chifres que dispensaram Judá, a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Então é uma promessa de Deus contra os grandes reinos. Como são 4 chifres, diz o texto, a maioria dos comentaristas acredita que ele está falando dos egípcios, onde o povo teve o primeiro cativeiro, os assírios, que destruiu o reino do norte, os babilônicos, que destruiu o reino do sul, e os medo-persas, que foram aqueles que, após a Babilônia, também dominaram sobre Israel. Então, os ferreiros, né, fortes instrumentos de Deus para despedaçar os inimigos. E os chifres seriam as nações. Vamos para a terceira visão. Quem quiser comentar ou perguntar, vai pondo aí, tá, gente? Senão eu vou me embora aqui. Terceira visão, o cordel de medir, lá no capítulo 2. Zacarias 2:2. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Essa terceira visão fala de crescimento, de expansão. Quando um reino ficava muito poderoso, que nem na época de Salomão,
as fronteiras eram alargadas. Então isso é uma promessa de Jerusalém voltar a ser grande. Você vê que é um tipo de promessa que ainda não se cumpriu completamente. Porque a gente sabe que Israel hoje é muito pequeno, né? Divide espaço lá com os árabes, né? Tem espaço que eles não podem dominar. Então é uma promessa que Jerusalém vai ser ampla. Nós entendemos que essas promessas são a partir daquele reino milenar de Cristo, né? Quando ele voltar já com a sua igreja. E ali também está dizendo a respeito de um tempo em que as cidades não terão mais muros. Antigamente as cidades eram cercadas, as cidades eram muradas. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de muros. E Deus está fazendo uma promessa que ele seria um muro. Ele estaria na cidade, né? Zacarias 2, 4 e 5. E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Então o Senhor é o muro. Também tem uma aplicação da igreja aí, né? Você lê o material, o comentarista faz uma aplicação. Os nossos muros hoje é o próprio Senhor, né, que nos protege, que nos livra da perseguição e do mal. Esse muro está entre nós e o mundo. Quarta visão: a purificação de Josué, o sacerdote. A gente trabalha aí com Zorobabel sendo o governador, Josué sendo o sacerdote. Então, ele está dando uma promessa de restauração à quarta visão para o sacerdote. Zacarias 3, 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então é uma promessa de restauração do pecado, né? Ali ele também já está apresentando ali Jesus como sacerdote que levaria o pecado. Né? Ele apresenta muito Zacarias, a profecia messiânica, falando que Jesus é o renovo, né? E seria esse renovo que viria trazendo vestes limpas para o sacerdote, né? Até cura, até sarando o sacerdote dos seus pecados. Tem até um detalhe ali: o sumo sacerdote Josué é acusado por Satanás, mas é restaurado por Deus, né, que é o Jesus, o anjo do Senhor, recebendo perdão dos seus pecados e acesso à sua presença. E aparece como símbolo do Messias, que é o renovo. Versículo 7 e 8, o Senhor se dirige também aos sacerdotes que estavam juntos com Josué, confirmando a eles o sacerdócio e exortando a permanecer nos seus caminhos, observando os seus preceitos. Nada mais é do que a apresentação de um Messias que oferece perdão até para o sacerdote. Tá? Se ele se humilhar e confessar, até o sacerdote pode ter perdão de Deus. Quinta visão: o candelabro de ouro e as oliveiras. Está lá no capítulo 4, verso 2 diz: e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Então, só por esse versículo, a gente já pode identificar qual que é essa promessa, né? Fala de lâmpadas, fala de azeite, então fala de unção, fala de promessa do Espírito Santo, promessa de derramamento do Espírito Santo. Se você olhar lá, capítulo 4, verso 3, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então você tem aí as oliveiras, que vai produzir a azeitona, que vai produzir aí o azeite. Então é uma promessa de um tempo de muito azeite, também apontando aí para o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, mas também lá no reino vindouro, milenar de Cristo, onde haverá ali um derramamento também do Espírito Santo sobre todos. E respondeu-lhe dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um texto muito usado, né? E ele fala de um tempo que o Espírito Santo iria convencer as pessoas. Em partes, essa profecia já está se cumprindo. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que nós temos acesso a esse Espírito, as escamas dos nossos olhos são tiradas. E assim podemos compreender o plano salvífico de Cristo. Glória a Deus por esse Espírito derramado em nós e nos convencendo, tá? Então ele está dizendo que como tem muita óleo da oliveira, não faltará o Espírito Santo. Se você tem o nosso material, lá na página 138, no item 3, está bem assim direta essa mensagem. Diz assim: a mensagem profética de Deus aqui é: não faltará da minha luz, graça e unção sobre a nação de Israel, e como consequência, sobre a igreja. Os olhos do Senhor permanecem sobre toda a terra. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo ali também. Glória a Deus. Sexta visão. Vamos lá. Você vê que esse é um tema pouco abordado nas igrejas. Está aí a oportunidade, irmão, vocês se aprofundarem nesses temas, ensinarem, pregarem sobre esses temas. Vai atrair bastante atenção das pessoas. Então, lá no capítulo 5, 1 e 2, a visão, o rolo voador. Levantei novamente os olhos e vi adiante de mim o pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então, rolo, pergaminho, escrito, tem uma referência à lei de Moisés, isso aí, né? E a lei de Moisés, ela era muito condenativa, ela não tolerava o pecado. Os irmãos podem ver que hoje, por que a criminalidade é tão grande? Por causa de leis frouxas, né? Por causa de falta de punição. Então, a lei levítica, a lei mosaica, ela é um modelo de rigor de punição. Então, Deus, nessa visão, está prometendo não deixar impune aqueles que vivem na desonestidade. Capítulo 5, verso 3. Então, ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme a sua maldição. Então, é uma profecia de juízo. Tá? Então, o pergaminho continha o juízo de Deus sobre o pecado, em especial o roubo e o julgamento falso. Ele voava, e isso significa a rapidez desse juízo. E o seu tamanho indica o tamanho da iniquidade que era grande diante do Senhor. Ok, irmãos? Sexta visão. Sétima visão agora. A mulher e o Efa. Zacarias capítulo 5, verso 6. Perguntei o que era aquilo. E ele me respondeu: é um cesto. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo desta terra. Essa visão já é um pouquinho mais complicada. A 768 já não é tão clara, né? Se você pegar lá e ler de 5 a 11, você vai ver que tem uma mulher, tem uma efa, né, que é um cesto de medir, né, de colocar grãos, né, de 17, o nosso livro fala 17 litros mais ou menos, mas entre 17 e 22 litros, que teria essa mulher nesse cesto, e essa cesta representa o pecado e a imoralidade do povo de Israel. Então essa mulher, na visão, está levando esse cesto embora, tá? Então ela está removendo o pecado, né? E elas saíam voando, levando embora o pecado do povo. Então, o vento nas asas significa a rapidez e a agilidade que elas tinham para levar a cesta, onde a apresentação determinada de Deus é retirar do meio do povo a iniquidade, eliminando o pecado que eles haviam trazido do exílio. Você vê que essa profecia, em partes, ela se cumpriu. Porque você olhando Ageu, Zacarias e Malaquias, Deus não precisa falar a respeito da idolatria mais, né? Eles são sarados no cativeiro. Algumas práticas que antes existiam, agora já não existem mais. De fato, o cesto do pecado foi levado. Quando nós levantamos a mão para Cristo, você lembra ainda daquele dia?
Você levantou a mão para Cristo e ali foi levado para o mar de esquecimento o nosso cesto cheio do pecado. Né? Não sei, algum de nós precisou fazer até 2 viagens, né, não? Mas graças a Deus que agora livre nós estamos. 8ª visão. Os 4 carros, né? Ou as 4 carruagens. Essa 8ª visão é a mais, na minha opinião, a mais difícil de entender. Cabe aí até os irmãos aprofundarem um pouquinho, se forem pregar a respeito do tema. A maior parte dos comentaristas diz que tem uma ligação com a primeira visão, que era lá o cavalo vermelho, com os outros cavalos, na murta, etc e tal. Então, se a gente ligar essa visão com a primeira, fala da expansão do reino ainda, né? E o julgamento das outras nações. Se lá na primeira visão eles estavam vindo da batalha com o cavalo vermelho, vitoriosos com o cavalo branco, agora eles estariam saindo para conquistar. Tá? Então aponta para o tempo futuro que o Senhor vindicará seu povo, abatendo as nações inimigas e trazendo subsequentemente o rei prometido para governar o povo da aliança. Então, uma promessa de conquista para o futuro, apresentando na frente desse exército o rei que é Jesus. E aí depois nós chegamos na segunda parte. Então a primeira parte de Zacarias, ele é visões, as 8 visões com esses significados que nós estudamos agora. Na parte final, que vai do capítulo 8 ao capítulo 14, é a parte mais escatológica, tá? Mais apocalíptica, podemos dizer assim. Então no capítulo 8 e no capítulo 9, tem 3 palavras de Deus. Não vou ler aqui, mas se você olhar lá no 141, o autor destina ali toda a página 141, falando aí de 3 abordagens de Deus em 3 temas diferentes. O capítulo 9 a 11 tem profecias diversas. Você vê que é recorrente também Deus condenar as nações. Então, capítulo 9, você vai ver a condenação de outras nações que foram inimigas de Israel. Tá? Então, Zacarias, em resumo, ele é uma promessa de bênção e prosperidade para Israel. Por isso, em boa parte, não se cumpriu ainda. Então, ele está prometendo castigar as nações opressoras de Israel. E lá no capítulo 9, profecias sobre a Jerusalém futura. Né? Zacarias capítulo 9, de 9 a 11. Deixa eu ver aqui. Sim, é uma profecia muito conhecida que se cumpriu lá em Mateus, né? Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, filha de Jerusalém. Eis que o meu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, está na minha tradução, filho da jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Tá? Então, a promessa que Jesus fez cumprir essa profecia quando ele entrou lá no jumentinho em Jerusalém. O capítulo 12 a 14, que são os capítulos finais, fala também de Jerusalém e o Messias. Né? Então, o capítulo 12 vai falar de coisas boas para Jerusalém. Vamos lá na nossa página 144 do nosso material. Né? Quem tem um livro é mais fácil, né? Mas quem tem o PDF é um pouquinho mais trabalhoso, mas lá na 144 eu vou ler aqui coisas boas sobre Jerusalém. Este capítulo contém uma profecia de defesa, proteção e salvação do povo de Deus. E também fala de um derramamento do Espírito e da conversão dos judeus nos últimos dias. Começa o título com um título e um prefácio descrevendo o poder de Deus desde a criação da terra e da formação do homem. Então você tem o item 2 aí também, são promessas de Deus ao seu povo. No capítulo 13, tem um texto também bem bonito de Zacarias, está lá no capítulo 13, no verso, quiser folhear a sua Bíblia aí junto comigo, lá no capítulo 13, versos 6 e 7, diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferida na casa
dos meus amigos. Então fala, são duas profecias aí, né? Se você pegar antes, vai falar que o pastor foi preso e as ovelhas foram dispersas, e alguém vai perguntar que feridas são essas. Nós acreditamos, irmão, que Jesus, ele tem corpo, né? Como ele encarnou, ele não desencarnou mais. Jesus, ele tem um corpo glorificado, assim como nós, por ocasião do arrebatamento, teremos o nosso corpo transformados em glória. E aí, nesse novo corpo transformado, nós não teremos as dificuldades desse corpo presente. Então, Cristo foi a primícia dos que dormem, já teve o seu corpo glorificado. Inclusive, quando você vê os discípulos a caminho de Emaús, eles falam com o próprio Jesus e não reconhecem Jesus. Alguns vão considerar que Jesus ali já estava com uma aparência alterada. Lembra lá de Apocalipse, de João? Quando João diz que ele diz que vê um semelhante ao Filho do Homem. Parece ter alguma dúvida se aquele é Jesus ou não, porque agora ele está vendo um Jesus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Tá? Então, já me perguntaram, Jesus vai ter as marcas na mão? Existe uma possibilidade que ele tenha as marcas ainda. Porém, essa glorificação pode também ter anulado as chagas do seu corpo. Tá? Mas Jesus tem corpo, tá? Assim como nós teremos corpo também. Tá? Um corpo glorificado não é esse, mas um corpo. E o capítulo 14, Jerusalém naquele dia verdadeiramente será santa. Quem leu aí o nosso livro, na 146, o autor faz um comentário sobre isso, né, que hoje chama-se Israel, né, de cidade de país santo, de Jerusalém cidade santa, mas de santa lá não tem nada. Infelizmente nós sabemos que Israel está desviado, irmãos. Lá é guerra, é maldade. E, em geral, os judeus odeiam os cristãos. Eles apenas recebem bem os cristãos lá, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam ortodoxos, porque movimenta a economia deles, né? Dinheiro para eles. Mas eles desprezam a gente, na verdade, desprezam a Cristo. Então, Israel hoje é uma nação desviada. É como aquele desviado que não quer saber nada de Deus, mas Deus tem uma promessa de restauração. Enquanto não restaura, Israel padece. Anos 70, destruição de Jerusalém, cumprimento de parte da profecia de Mateus 24. No ano 135, o pouco que restou foi destruído lá em Jerusalém, o povo foi tirado da terra. Foi quando os árabes, os muçulmanos, ocuparam Jerusalém e estão até hoje. Nos anos 40, Israel volta, mas volta após Hitler matar aí milhões de judeus. Por que Israel está sofrendo? Exatamente por causa da sua rebeldia. Então ele é o desviado que sofre. Tem um ser que sofre, é o desviado. Vocês têm alguém que se afastou do caminho de Deus, o desviado não tem paz, é perturbação. Apesar disso, as promessas e o amor de Deus continua estendido. Por quê? Por causa da promessa que ele faz a Abraão, por causa da promessa que ele faz a José, Jacó, a Davi de abençoar esse povo. Então, em geral, o judeu é muito, muito próspero. Israel, né, embora seja uma nação reconstituída aí há pouco tempo, né, alguns livros nossos até já contou, né, quando eles voltam nos anos 40, tem a Guerra dos 6 Dias, o Egito vem contra eles, e mesmo uma nação recém-criada novamente, eles vencem todas essas guerras. Então, se eles quisessem expulsar os árabes lá de Jerusalém e das circunvizinhanças, eles expulsavam. Só que eles têm muita gente contra eles, né? Toda a Ásia ali praticamente contra eles. Só tem os Estados Unidos a favor. Então, eles ficam impedidos de retomar o território deles, tá? E com isso, a gente conclui aí quase uma hora falando um pouquinho aí sobre o livro de Zacarias. Tá? Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Se quiser falar comigo, a gente abre o som. Se quiser escrever. O que vocês acharam aí do Zacarias? Alguém já viu pregação de Zacarias? Alguém já recentemente lembra alguém falar de Zacarias? Aí, ó.
muito pouco falado, né? Meio desprezado, mas você vê que tem assuntos importantes dentro de Zacarias também. É claro, irmãos, que vocês podem ampliar esse estudo, né? Melhorar isso aí. Você vê que é muita coisa em pouco tempo, e também para não enfadar demais, né? Eu tenho dado aula lá no colégio que eu trabalho online, assim, com adolescentes, e cada vez está mais difícil mantê-los na frente da TV, né? Da TV ou do computador, melhor dizendo, porque é frio, né? O contato é frio na frente da tela, né? E cada vez está mais difícil atrair a atenção deles. O presencial é bem melhor. Mas Zacarias, com certeza, aí tem um bom conteúdo que dificilmente fora do estudo teológico vocês dificilmente vai ouvir falar. Alguns anos atrás, eu acho que foi em 2011 ou 2012, teve uma escola dominical, né, para as igrejas que usam a escola dominical da CJDB, né, da CPAD, falou dos profetas menores. Eu lembro que eu estudei, lembro se é 2011 ou 2012, eu dava aula de escola dominical, mas depois disso não ouço muito mais falar a respeito deles. Mas é importante sim. Tem vários irmãos aí, difícil alguém pregar, porque é por causa também, irmão Juliano, porque você pode ver que necessita de uma certa dedicação. E eu fico imaginando alguém que abre a Bíblia na hora, ou 5 minutos antes de pregar, o que a pessoa vai falar a respeito de Zacarias, né? Ou de qualquer profeta menor. Você vê que é um conceito muito amplo, né? As pessoas usam até os textos isolados, né? Que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O pessoal usa, mas não entendendo por que aconteceu aquilo lá. Vão no mais fácil, sem dúvida. Por isso que a gente vê pregações, não que não tem validade, né? Toda pregação inspirada por Deus é uma bênção, né? Mas pode ver, o pessoal bate muito em Zaqueu, né? Cego de Jericó, e tanta coisa assim, que acaba dificultando, né? As pessoas, quando o pregador ouve lá, vai falar, vou pregar em Zacarias, ele acaba nem se preocupando com o contexto histórico, só com a aplicação. É algo que a gente vê muito na questão aí dos profetas maiores e menores, né? Textos isolados. E aí a teologia tem aquela frase, que o texto fora do contexto gera pretexto. O irmão Eliton, né? Tá perguntando aqui de 4:6, deixa eu ler aqui. E respondeu, e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, foi o que eu comentei, né? Mas pelo Espírito diz o Senhor dos Exércitos, né? Tá naquele contexto do derramamento do Espírito Santo. Você vê, irmão Wellington, que se alguém pregar Atos 2, o derramamento, línguas repartidas como de fogo, a pessoa pode fazer uma introdução tão maravilhosa com o Velho Testamento, usando lá o profeta pentecostal, usando o texto de Zacarias, usando lá Sansão, que era cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo apoderava dele, ele ficava forte. Você pode ir desenhando e vendo que aquilo que era algo específico para poucas pessoas, né? Você sabe que só sacerdotes, reis, profetas e juízes tinham o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é tão maravilhosa que está aqui, né? Nesse castiçal de ouro, nessas lâmpadas aqui do capítulo 4, que vai ser a promessa derramada lá no capítulo 2 de Atos, e se estende até os dias de hoje, graças a Deus. Isso, olha, a irmã Lívia falou um negócio aí, irmã Lívia, merece um bombonzinho agora, hein? Dedicação e conhecimento andam lado a lado. Se não houver dedicação, irmão, não há conhecimento, tá? Eu tenho repetido uma frase dizendo, não se engane, um ministério próspero, abençoado e abençoador passa obrigatoriamente por estudo da palavra de Deus. Eu, sinceramente, conheço muitos irmãos, que eu quero muito bem esses irmãos, que pregam aí até mais tempo do que eu, irmão. Mas eu fico assustado em saber que eles nunca estudaram um curso de teologia. Nunca se interessaram, né? Claro, você pode ler um livro, você pode ser assíduo da escola dominical, mas um estudo sistemático durante o tempo que nós temos, né?
Pessoal lá de Hortolândia, nós estamos fazendo o mês que vem 1 ano de curso lá em Hortolândia. A turma de Nova Odessa, ela é recente, né? A gente começou, a maioria dos irmãos entraram em fevereiro e março, está nos primeiros livros. Salvo alguma exceção aí, que nem a irmã Keila, irmão Daniel, irmão José Luiz, estão nos últimos livros, né? Mas a maioria dos irmãos estão bem no início. Irmão, mas o nosso curso todo é 3 anos e 10 meses, irmão. Você dedicando aí 1, 2 horas, pelo menos por semana, agrega alguma coisa. Imagina assim, 20 anos de pregação, 20 anos alguém pastoreando, ele dedicasse 1, 2 horas aí por semana para estudar a Bíblia, será que a mensagem deles não ia melhorar? Né? É que é trabalhoso, né? Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa ser disciplinado para estudar. Nós tivemos, infelizmente, um irmão aqui do núcleo de Nova Odessa, ele fazia a distância, os irmãos nem conhecem ele, mas ele falou que não conseguia ler o livro, né? De 3 livros que ele fez até a prova, mas falou que não conseguia ler o livro, né? Porque tem que ter disciplina. E estudar, irmão, é chato, mas o resultado é muito positivo. É que nem quando você estuda para pregar, é muito ruim estudar para pregar. Às vezes você está cansado, você está na pressão do tempo que está chegando a hora para você ir para o culto, às vezes você não tem a mensagem, e às vezes dá vontade de dizer assim, chega lá eu me viro. Mas pode ter certeza, se você, às vezes você deixa de comer, deixa de passear para estudar a Bíblia, de alguma forma isso retorna para você. Então você vê muito facilmente um pregador que se preparou e alguém que improvisou lá na hora, tá? Eu até, não sei se tem algum irmão aí que está online, que faz parte do curso médio também. Segunda-feira a gente tem um curso médio, a Melina, né? A Melina está no curso médio, não sei se tem mais alguém que está no curso médio também. A gente está estudando psicologia pastoral, o pastor Júlio. A psicologia pastoral, que nós estamos tratando das emoções, né? Certamente você já ouviu falar algum pregador dizendo que a Bíblia aparece 366 vezes o texto não temas, que é um para cada dia e um para o ano bissexto. Só que isso é mentira, não tem tudo isso de vez a palavra não temas na Bíblia. Então alguém ouviu e reproduziu. Só estudando é que você vai acabar descobrindo que não é, né? Forçando, dependendo da tradução, chega ali entre 90, 92, no máximo 100 vezes a palavra não temas. Tá? É claro que se você usar outros textos semelhantes, né, sinônimos de não temas, aí pode ser que dê até mais, né? Mas você vê que o pessoal reproduz muita coisa, muito chavão, coisa de pregador famoso, e nem sempre o que esses caras falam está na Bíblia, tá? A irmã Aline participou aqui, o pastor Osiel Gomes, pregar uns dias, que disse algo muito interessante: crescer espiritualmente custa. Olha que frase, hein, Aline? Demora, esfola, mas compensa, e algumas vezes sem testemunho. O adversário somos nós mesmos, tá? Muito bem, é isso mesmo, tá? Então eu fico muito feliz que no nosso grupo aqui, nós temos alguns presbíteros, temos pastor estudando, né? Alguns não tiveram oportunidade de fato, e agora chegou a oportunidade, ou não tiveram alguma condição, deslocamento, né? Mas nós temos aí, eu fico muito feliz, né? Tem alguns irmãos experientes, já falei isso, né? Tem o pastor Davi, o presbítero José, tem a missionária Keila, tem o presbítero Marcelo, tem muitos irmãos aí que já são experientes, né? Irmão Elias, que são o irmão Livaldo, irmãos experientes que não rejeitaram a oportunidade, o pastor Júlio, a oportunidade de estudar a palavra de Deus. E que nunca mais vocês parem, irmão. Eu já falei para vocês algumas vezes que Deus falou comigo, você quer ser usado, mas o que você tem feito para ser usado? Né? E desde então, naquela mesma semana eu matriculei pela primeira vez no curso de teologia, isso foi em 2005, 2006, irmão. E nunca mais eu parei de estudar. Tá? Então, estudar e economizar água é para a vida toda, tá bom? Mas muito boa essa frase, viu, Maline? Gostei muito. A crescer espiritualmente custa. É por isso que nem todos crescem, né? Vamos para Malaquias, feito aí
esse bate-papo, vamos para Malaquias. Malaquias, ele é um profeta fácil de entender. A mensagem de Malaquias ela é muito simples se comparado a outros profetas. Não tem segredo. E Malaquias tem alguns pontos especiais, né? Porque ele é a fronteira entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Você vai ver que Tertuliano, que é um dos pais da igreja, ele chamava Malaquias de a fronteira do cristianismo, porque exatamente ele está entre os dois. E você tem aí um lapso temporal entre Malaquias e Mateus. Não entende assim que Malaquias passou, Malaquias já apareceu Mateus. Você tem aí mais de 400 anos entre os dois, o que nós chamamos de período interbíblico. Nós consideramos que esses 400 anos é o tempo que Deus usou para preparar a terra para a vinda de Jesus e o cumprimento das profecias. Muita coisa aconteceu nesses 400 anos, mas Deus não permitiu que se registrasse esses fatos. Politicamente, no período interbíblico, o que acontece? Tem um império muito poderoso que influencia a gente até hoje, que existiu no período interbíblico, que é o período do Império Grego. Todo mundo já ouviu falar de Alexandre Magno, que é chamado também de Alexandre o Grande. O homem aí com 30 anos, 30 e poucos anos, conquistou praticamente o mundo todo. A Bíblia não fala dele, né? Então, nesse período interbíblico, tem o surgimento do Império Grego, tem a queda do Império Grego e o surgimento do Império Romano. Então, quando Jesus vem, a gente sabe pelo contexto que Roma está escravizando Israel. Então, você vê que Israel, que saiu do Império Babilônico, não demorou muito tempo, já virou escravos de Roma. Só que acontecia que a Babilônia arrancava as pessoas conquistadas e levava para a Babilônia. Roma não. Roma as escravizava na sua própria terra. Por isso você tem muito a questão da cobrança de imposto lá nos evangelhos. Tá? Então Malaquias faz essa ponte. O que a gente pode falar de Malaquias? Malaquias já está profetizando para os netos das pessoas que voltaram para Jerusalém. Então você tem aquele primeiro povo que vem, 50 mil judeus, você tem Neemias, você tem Zorobabel, você tem Josué, você tem várias levas de judeus retornando para Israel. E eles vão reconstruir o templo, vão reconstruir o muro, aí está Ageu, está Zacarias, você viu que da metade de Zacarias para frente já está tudo construído. Já é uma nação livre. Em Malaquias, eles tinham tudo para servir a Deus de uma forma precisa, servir a Deus de uma forma espontânea, servir a Deus com uma forma alegre. E não é isso que está acontecendo. Então, Malaquias, o resumo é assim: olha, vocês têm tudo para servir a Deus, e vocês não servem porque vocês não querem. Então, o povo se acomodou de novo. Infelizmente, o homem é mais fiel na adversidade do que na fartura. Tem gente que não pode ter um tempo de paz, que ele se afasta, que ele se desvia. Então, Malaquias vai censurar, assim, uma expressão mais moderna, o relaxo das pessoas, né? Então, o nome Malaquias, inclusive, se você ler o material, lá no início do material tem uma disputa, né? Porque Malaquias quer dizer meu mensageiro. Então, há uma condição, alguém dizendo, olha, Malaquias é o nome próprio dele, eu acredito particularmente que sim, ou Malaquias é o ofício dele, é a função dele, né? Malaquias tem uma relação ali com anjo, né? Porque anjo quer dizer mensageiro. Então poderia ser meu mensageiro ou meu anjo, o nome de Malaquias, tá? Mas eu particularmente acredito que é um nome próprio, tá? Ele fala então, como eu disse, para os filhos e para os netos, é uma nova geração. Então aí está o problema. Toda vez que surge uma nova geração que não viveu o que a geração antiga viveu, a tendência é se corromper. É isso que acontece. De Josué para a nova geração. Josué diz, eu e minha casa vamos servir a Deus. Por quê? A nova geração já não estava servindo a Deus.
Sempre que tem um avivamento, a próxima geração se desvia. Eu comecei aqui a aula, né, para quem chegou depois, falando a respeito dos 109 anos da nossa Assembleia de Deus. Então, se você contar aí, nós já estamos na terceira geração, pelo menos, terceira para quarta geração de assembleianos. Né? Nós somos aí netos ou bisnetos. Né? O meu bisavô era da Assembleia de Deus. Os irmãos têm uma ideia. Tá? O meu bisavô morreu em 82, 83. Então, ele já tinha uma Assembleia de Deus aqui perto da minha casa, inclusive ele morava no fundo. Então, meu bisavô já era assembleiano. Então, nós estamos em nova geração. Agora, a nossa geração já está mais preocupada com a próxima. Não é? As próximas gerações parece que é pior ainda, quanto mais passa. E se a gente não ensinar essa nova geração, não cuidar dessa nova geração, o que será do evangelho? Hoje, a nova geração, ela tem um evangelho alternativo, irmão. Tem alguns músicos, alguns louvores que não são mais louvores evangélicos, são louvores que falam de coisas boas, mas não louvam a Deus. Tem igrejas que viraram clubes, são clubes que fazem coisas saudáveis, né? Tem um ambiente salutar, mas não é precisamente um lugar para se reunir para adorar a Deus. Hoje você já tem um evangelho paralelo, né? Eu me lembro muito bem de um pastor que a mocidade dele tinha ido numa igreja ali em Sumaré, que tem mais de 400 jovens lá. E aí eu fui pregar lá, eu falei, pastor, cadê os jovens? Saíram hoje? Você, foi lá na igreja tal, tem uns 400 jovens lá, eu mandei meus 10 lá, ele falou para mim. Aí ele olhou para mim assim, deu uma medida e falou, rapaz, era bom você ir lá pregar o evangelho de verdade para esse povo, né? E ele mesmo sabendo que lá nesse lugar, com 400 jovens, era um evangelho paralelo, né? Um evangelho secundário. Isso tem crescido, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes quem segura a nova geração na igreja não é Cristo, não é o Espírito Santo, mas são os eventos, né? E sim, o Elias está comentando aqui, com certeza. Né? Então, aquilo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos hoje, irmão Elias, é a tendência de chegar aqui. Então, eu tenho muitas perspectivas de melhora. Porém, sempre o remanescente, ele continuará. Tá? Então, Malaquias, ele vai falar para os filhos e para os netos de quem veio da Babilônia. É uma nova geração de sacerdote, nova geração de príncipes e uma geração corrompida. Então, a gente contextualiza muito a questão de Malaquias com a gente, porque nós temos tudo para servir a Deus. Nós temos templo, a maioria dos templos tem cadeira confortável, som bom, temos liberdade de culto, podemos colocar a caixa de som rachando, temos condições financeiras, só que a gente tem dificuldade para adorar. Então as dificuldades inverteram, né? Há tempo atrás o povo tinha vontade de adorar, mas não tinha condição. Hoje nós temos condição, mas não temos vontade de adorar. É o que acontece no tempo de Malaquias, né? Outra coisa que... Vou dar um comentário aqui de Malaquias, porque ele é muito atual. E você lendo o livro, você vê que o próprio autor, ele fala muito, ele contextualiza muito. Ele chega a dizer assim, que os homens daquele tempo passaram a honrar mais outros homens do que o próprio Deus. E você vê que existe, de certa forma, em alguns lugares, uma idolatria pela liderança, principalmente evangélica. E eu fico muito triste, mais triste do que ver o povo adorando a liderança, é ver a liderança gostando de ser adorado. Né? Então, eu já vi, assim, em alguns lugares, faixas com o nome do líder, que só faltava dizer, eu dou glória a você, pastor. Só faltou dizer isso. Então, de um lado, há um excesso do povo, e do outro lado, a falta de um Malaquias, dizendo para o povo adorar a Deus e honrar o homem. Sim, dar honra a quem tem honra, mas eu não posso honrar mais o homem do que Deus, né? E ele vai usar até esse exemplo aí no nosso livro, quem não leu depois poderá ler aí o PDF, das cédulas amassadas, né? Uma coisa que há muito tempo eu aprendi, irmão, eu gostaria de compartilhar, certamente todos os irmãos já fazem isso, e na hora do ofertório, né? Malaquias tem um contexto aí de dízimo, a gente vai comentar um pouquinho. Até a missionária Keila fez uma pergunta, não deu tempo de eu responder, mas vou responder daqui a pouco, tá, Keila?
de cédulas amassadas, né? Quem é diácono aí, cooperador e passa pegando oferta na igreja? O povo dá as cédulas não amassadas, rasgadas, cortadas. O cara tem dúvida, né? Se aquilo vai passar no comércio, ele dá de dízimo, né? Ele joga na salva da igreja, né? E quem não dá nota da moeda como se fosse uma esmola. Jamais eu posso colocar na salva, jogar uma moedinha na salva, igual eu dou a moedinha na rua pro pedinte no semáforo. É claro, Deus não rejeita a oferta da moedinha, mas eu estou falando do ato, né? Não do valor em si, mas do ato, como se fosse uma esmola. Eu jogo a esmola ali. Então, eu ir ao culto adorar a Deus é uma esmola para Deus. Ó, como se fosse, ó Deus, eu estou vindo aqui para o Senhor não reclamar mais. É esse o sentimento que acontecia ali no tempo de Malaquias. Outra coisa que o nosso comentarista diz a respeito das... Alguém leu a expressão matriz africana? Alguém viu o autor usando essa expressão aí, matriz africana? Quando se fala de matriz africana, tem que se tomar certo cuidado, né? Porque hoje são os macumbeiros, né? Então hoje você chama essas religiões de matriz africana, quimbanda, candomblé e mesa branca e tanta coisa assim. E o autor diz assim que essas organizações religiosas, ao oferecer sacrifícios aos seus deuses pagãos, oferecem sacrifícios perfeitos, mas nem sempre o cristão tem esse mesmo cuidado para oferecer os seus sacrifícios a Deus. Tá? Então, o sacrifício a Deus, né, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo falou. Então, nossa oferta não é só o dinheiro, não. Não pensa que é só dinheiro, não. O maior sacrifício é nós. Mais do que a oferta, Deus quer o ofertante. Então, quando eu vou ao culto, eu estou me oferecendo a Deus. Tá? Então, não posso me esmolar para Deus, mas eu preciso lutar para ter uma oferta agradável a Deus. Né? Então, como é o culto hoje? Que nota eu dou para o meu culto hoje? Que nota eu dou para o culto da minha igreja hoje? Inúmeras vezes, irmão, eu pregando, eu parei porque o povo estava conversando. Eu já fui em igrejas que tem um corredor lateral. O som das pessoas conversando no corredor lateral adentrava para dentro da igreja. Tá? Então, o culto é essa oferta. Então, no Malaquias estava a mesma coisa, né? Eles indo por obrigação e não fazendo com o coração. Um exemplo que eu dou de culto, inclusive o autor também está dizendo aí, a respeito da ceia, né? Quem é dos mais antigos aí, sabe como eram as ceias antes, né? O pessoal chorava, irmão. O pessoal tinha ali como um dia tão especial, tão maravilhoso a ceia do Senhor. Hoje, eu já vi diácono, né, correndo atrás dos crentes lá fora para entregar o cálice para ele tomar. E ele pegou e tomou que nem estivesse tomando Coca-Cola. Sem reverência nenhuma, sem gratidão por aquele momento, sem alegria do privilégio de estar ali diante daquela mesa ceando, né? Isso tem um símbolo, é o símbolo do sacrifício de Cristo e da volta dele, né? Então é isso mesmo, essa palavra aí, mano, protocolo, as pessoas vão e o tempo de igreja faz isso com a gente, né? E eu percebo também quem há muito tempo vai e tem muitas funções na igreja por obrigação, às vezes o tesoureiro, o diácono, o secretário, ele fala, hoje eu tenho que ir, porque se eu não ir, o pastor fica bravo. Desses, o culto é o pior. Olha, muito bom também, né? Nós sentimos falta do culto, será que Deus sentiu falta do culto? Eu até acho, Melina, que Deus quis parar tudo, viu? Deus não suportava mais os cultos. Colocaram Jesus para fora, a exemplo da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Deus foi embora de um monte de culto e o pior, nem perceberam, continuaram adorando como se Deus tivesse presente. Então a nota do nosso culto, de fato, ela é muito ruim, ela é sem temor, ela é sem gratidão, ela é sem organização, sem sincronia, sem horário, sem reverência. Nossos filhos precisam ser ensinados a temer, a guardar os pés quando entrar na casa do Senhor. Os pais precisam ensinar
Igreja não é clube, igreja não é lugar de lazer, igreja é um lugar que Deus preparou para ser o auge da nossa adoração. Tá? É um modelo, né, o testemunho. As pessoas às vezes ficam escandalizadas com as coisas que acontecem dentro do templo, né, dentro da construção ali. Tá? Muitos cultos viraram shows de fato. As pessoas foram para como entretenimento, transformaram o culto em entretenimento. Tá? O nosso autor, ele é muito agressivo em Malaquias. Quem não leu, leia, por favor. Ele chega a dizer do culto dividido. O culto dividido, ele diz assim que hoje as pessoas têm vários amantes, né? Não amam só a Deus. As pessoas têm outros amores, assim como o povo de Israel. E o povo de Deus tem que amar primeiro e sobretudo Cristo. E hoje as pessoas amam, né? Dividem o seu culto. Eles adoram a Deus, mas adoram um time de futebol, né? Adoram um hobby que ele tem, né? Então ele diz que as pessoas têm vários amores, não amam só mais Cristo. Então divide o seu culto, divide o seu tempo. Quem passa a ter muitos amores, né, no sentido de práticas, acaba não tendo tempo para o seu verdadeiro amor, que é Cristo. Então, um relacionamento, ele é necessário tempo e dedicação. Então, quando eu pego muita coisa para fazer, eu acabo tirando o tempo de outras coisas e acabo tirando a preferência do culto. Tá? E também, Malaquias vai bater muito na questão dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles estavam acostumados e até reclamando, porque o culto era sacrifício de animais, né? Reclamando, né, que estava cansado, que estava enjoado de fazer aquilo. E aí Deus vai revelar o pecado dele. Você vai ver que Malaquias tem muitas perguntas, é o povo debatendo com Deus, tentando se justificar diante de Deus. Tá? Então ele chega a desmascarar, você vê mais uma coisa contextualizada, capítulo 2, lá de Malaquias, verso 13, 14 e 16. Vou ler aqui. Malaquias capítulo 2, é a Bíblia dizendo, verso 13 e 14 diz assim: ainda fazeis isto? Cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem o aceitará com prazer de vossa mão. Então ele está dizendo assim, ó, vocês estão chorando, estão cantando, estão dando oferta, eu não estou aceitando nada disso. E o povo não prosperava. E falava, tá vendo, não adianta nada servir a Deus. Eu vou servir a Deus e Deus não me dá nada em troca. E eles estavam cobrando a Deus. E aí Deus está dizendo, vocês vão lá e choram e faz tanta coisa, eu não vou aceitar mais o que vocês fazem. E no verso 14, lá do capítulo 2, ele responde por quê? E dizeis por quê? Ó, o sacerdote dizendo, mas por que, Senhor, que você não aceita? E ele disse, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal, sendo ela tua companheira e a mulher que você fez aliança. Então eles estavam largando e casando, os próprios sacerdotes contraindo novas núpcias. Lá no 16, ele explica melhor, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência contra o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Tá? Então, nós já estudamos, falamos a respeito do casamento. Né? Temos uma linha mais dura, você tem uma linha mais branda e uma linha liberal. Quando fala do casamento, né, aquela mais dura é aquela que diz que separou nunca mais casa. Você tem a linha mais branda, que abre algumas exceções para o novo casamento, e você tem a linha liberal. O que está acontecendo? Na prática, as igrejas estão caminhando para a linha liberal. Então, hoje você tem aí, irmão, você tem cantores gospel aí, que o pessoal traz para cantar, que está aí no terceiro ou no quarto casamento, e o pessoal traz e enche a igreja para ver esses camaradas cantarem ainda. Tá? Você tem casos de escândalos, né?
que a esposa do pastor ou o pastor foi embora com a secretária da igreja ou com o tesoureiro da igreja, e amanhã ou depois ela está cantando em todo lugar, pregando em todo lugar. Tá? Então falta critério, né? Essa liberdade aí está excessiva, é o que acontece lá em Malaquias. Né? Você tem muitos pastores presidentes, irmão, trocando as suas esposas, que começou a obra com eles, que chorou com eles, por mulheres mais novas. E o pior dele fazer isso é que o povo aceita, entendeu? Porque muitas igrejas têm levado o povo a seguir o líder e não seguir a Bíblia. Eu até postei um texto que falava sobre isso, que dizia assim, que a igreja é serva da Bíblia. E não é a Bíblia é a senhora. A Bíblia é que manda e não a igreja que manda na Bíblia. Então, se a Bíblia está mandando, essas coisas estão erradas. Mas se a igreja que está mandando na Bíblia, eles estão camuflando as coisas que a Bíblia claramente condena. Tá? E Malaquias tem uma cobrança muito grande para a liderança. Né? É um peso muito grande da liderança também. Tá? E lá no capítulo 3, nós temos a questão do dízimo. Né? De fato, ali, ele está dizendo em que roubais, né? Porque você viu que é um diálogo, né? Entre o sacerdote, principalmente, e Deus. Vocês dizem que não estão roubando, em que nós estamos roubando a Deus? Aí diz, ó, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Esse roubar, ele tange tanto quanto a pegar a oferta para eles. Né? Roubar mesmo, você tem gente roubando ali as ofertas, roubando o dízimo, pode ser interpretado nesse sentido também. Não só no sentido de quem não dá, mas no sentido de quem pega aquilo que foi dado. E levando no contexto que a cobrança de Malaquias é muito nos sacerdotes, você vê normalmente quando se há cobrança do dízimo, só se fala de quem não dá, mas não se prega de quem rouba, ou de quem usa de mau jeito, ou quem usa para o seu próprio benefício. Né? Um dos pontos que desmotivou as pessoas a ofertarem são os escândalos da liderança. Né? Eu tenho uma igreja lá no Recife que o pastor mandou o filho com salário lá não sei de quantos mil reais morar nos Estados Unidos a pretexto que ele estava fazendo a obra lá, missionária nos Estados Unidos. Foi descobrir que ele estava estudando lá com o dinheiro da igreja. Eu contei já há poucos, né? Logo que nós terminamos aí, eu vi, irmão, ninguém me contou, uma igreja lá que o pastor tem um carro no nome da igreja, porque a igreja não paga imposto. Então ele não paga IPVA, não paga. De quase R$1 milhão, irmão, o carro do pastor. Será que, nessa conjuntura que nós estamos vivendo aqui, será que é digno um pastor ter um carro pessoal de R$1 milhão? Será que uma igreja precisa ter um carro de R$1 milhão, irmão? Então tudo isso esses também estão roubando, né? Eles criam regras, legislam em causa própria, eles determinam os seus próprios salários e as suas próprias condições. Então esses também estão aí na sentença, também estão roubando a Deus e também estão infiéis. Agora, contribuir na igreja é um bom termômetro, não é o único, me entenda bem, mas é um bom termômetro da vida espiritual. Ali em Malaquias, o dízimo era um sinal do retorno para o Senhor. Tá? Então era um sinal que, tipo assim, se ele trouxesse o dízimo, é um sinal que ele tinha desejo de estar próximo de Deus. Tá? Então, o cristão que está com uma vida espiritual boa, em geral, ele tem um prazer de contribuir. Você pode ver que aqueles, não a maioria, mas alguns que mais lutam contra o dízimo ou as ofertas na igreja, nem sempre tem uma vida espiritual equilibrada. Né? Então, nós sabemos da importância de contribuir, mas eu, particularmente, na nova aliança, acredito que é mais uma questão de fé do que uma questão de obrigação. Por isso, essa questão de chamar os irmãos de ladrão quando não devolve o dízimo, eu não acho interessante usar esse tipo de expressão, tá? Porque é uma ameaça, né? Eu acho que a pessoa tem que ofertar por esse compromisso, né? Trazer o dízimo por esse compromisso, e não por medo do devorador, e não por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de contribuir na obra de Deus. Então é um processo mais longo, tá?
O irmão João está dizendo, não estão pregando o evangelho verdadeiro. Sem dúvida, irmão João. Sem dúvida, tá? Nem tão pouco vivendo. Então, às vezes, é a manutenção de um sistema. Né? Sabe aquele programa de rádio? Que tem um programa de rádio para pedir dinheiro para manter o programa de rádio? Que vai pedir dinheiro para manter o programa de rádio? Algumas denominações acontece exatamente isso, né? Cria a igreja para manter o sistema mantém a igreja mantém o sistema, e sempre alguém está lucrando em cima do sistema, tá? E isso está difícil. Me parece hoje, quanto maior a igreja, mais evidente está acontecendo isso, tá? Mas Cristo ainda continua bondoso, Cristo continua salvando, né? Cristo não tem nada a ver com a maldade do homem, né? Nós devemos sim ir para a igreja, de maneira nenhuma estou dizendo para não ir para a igreja, né? Nós devemos ir sim, e exatamente ser a diferença. Uma das coisas que me motivam a ensinar é isso, ensinar isso para vocês agora, orando para que Deus dê a vocês posição de governo dentro da igreja, para que se hoje está errado, quando vocês chegarem lá, vocês vão fazer certo e não vão deixar o sistema corromper vocês, tá? O pastor Davi dizendo desse termo, né? Antes era talvez falta de conhecimento também, né, pastor Davi? Mas eu acho que não cai bem, não, tá? Ali tá chamando muito, o sacerdote mesmo de ladrão, se for ver. E aí o irmão Elias, cada vez mais ajudando menos quem precisa, né? A questão social, em geral, nas igrejas, né, a começar da minha mesmo, ela é muito fraca, né? Nunca tem caixa para questão social, né? É caixa para construção, é caixa para viagem, é caixa para missão, é caixa disso, mas para obra social tem muito pouco. Carnê da Trindade, irmão Juliano. Chuta aquelas, tá? Tem um cara aí que faz a menorá, né? O pessoal paga a menorá, paga o absurdo na menorá e depois pendura na parede e dá o testemunho, né? É muito fácil você pagar para receber a bênção, mas na verdade as bênçãos de Deus é resultado de uma vida entregue a Deus. A vida abençoada não é só um item, a vida abençoada é resultado de caráter, bom senso, honestidade, dedicação, vida reta, temor a Deus, tanta coisa. Não é só dar o dinheiro lá que vai ser abençoado, como dizem, não. Isso aí é mentira. A irmã tá pondo no estreito aqui. Irmã, é muito difícil de falar isso, mas biblicamente eles levavam para o templo, né? Tem muitas pessoas que no descontentamento da sua igreja acabam oferecendo uma obra social. Mas eu já vi alguém dizer assim, se você está nessa igreja, se você usa o banheiro dessa igreja, a luz dessa igreja, o banco dessa igreja, se de lá é pregado para você, ou seja, você está se alimentando dessa igreja, você tem que contribuir na sua igreja. Ninguém come, janta no restaurante A e vai pagar a conta no restaurante B. Entendeu? Então, isso é muito polêmico, tá, mano? Eu já deixei de entregar o dízimo na minha igreja para ajudar alguém que estava em necessidade terrível, né? A necessidade chegou até diante de você, né? Mas a igreja hoje, ela padece muito, precisa muito de ofertantes e pessoas que dizimem também. Vamos lá? Marcos, muito esquecer a promessa de Deus, que é a eternidade, de fato, é o principal, tá? Então, por isso que em Malaquias, eu não estou passando slide a slide, porque é um tema muito atual, né? A gente ter essa troca, essa reflexão mesmo, mas tá o slide aí para os irmãos acompanhar. Que faz moções, irmão Pedro? Caridade, é isso que você está dizendo? Me ajuda aí. Outra questão, isso sim que a Keila tinha perguntado. Se você olhar no livro aí, o autor tá certo, irmão. Porque dízimo, ele é substantivo. Quando eu tento conjugar esse substantivo e transformar ele em um verbo, o substantivo dízimo vira dizimar. Só que se você ir no dicionário da língua portuguesa, dizimar é matar, dizimar é destruir. Por exemplo, o Covid está dizimando pessoas no mundo, está matando. As pragas vêm para dizimar a humanidade. Então, embora nós nos acostumamos a falar o termo dizimar,
É uma língua viva, uma língua dentro da igreja. Quando fala dizimar, todo mundo entende que é levar ali a sua contribuição correspondente ao teu salário. Mas no português, na língua portuguesa, não se usa a palavra dizimar, se usa a palavra dízimo. Como também eu não acho legal a expressão pagar. Eu prefiro a expressão devolver. Porque se eu entendo que tudo aquilo é de Deus, Deus me deu, eu estou devolvendo a 10ª parte para ele. Tá bom? Então é isso, viu, Moqueira? De fato, dizimar não cabe muito bem, não. Tá? Mas dar o dízimo ou devolver o dízimo, ele é melhor, mas o autor está correto. Lá no capítulo 3, verso 14, ele diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos senhores exércitos. Olha a cara de pau deles, dizendo, não adianta servir a Deus, eu estou servindo a Deus para quê? Eu continuo em dificuldade, eu continuo, bem lembrado, viu, irmão Pedro? A missão também é algo secundário, muitas vezes, né? A igreja emprega dinheiro em muito lugar e a missão é secundária. Acho que boa parte, talvez metade das igrejas nem fazem missão, viu, irmão? Tem muitas igrejas que nem culto de missão tem, né? Não tem um trabalho social, não prega na rua, né? Ou a maioria das igrejas é muito tímido esse trabalho. Eu acho que toda igreja deveria manter um missionário no campo, né? Ou mandar alguém no lugar que não tem igreja. Eu acho que precisa muito. Isso, irmão Elias, devolver é o melhor. Então, nesse verso 14, ele está dizendo assim, para que eu vou servir a Deus? Eu continuo pobre? Por que eu vou servir a Deus? Vira e mexe, eu estou doente? Por que eu vou servir a Deus? As coisas só me dão errado, eu faço e Deus não faz nada por mim? Esse é o sentimento de Malaquias, né? Eu fiquei assustado com uma pessoa que se diz cristã, acusando Deus, né? Dizendo, como que Deus deixa acontecer o Covid? Como que Deus deixa acontecer as pessoas passarem fome? Ou um pseudo-cristão fazendo tais afirmações, dizendo assim, já que eu oro, não pode acontecer isso. Já que Deus é poderoso, não pode acontecer isso. Então ela tem uma concepção muito egoísta do que é Deus. Nós temos que ter a ciência que tudo de mal que acontece é consequência da ação de Deus, do homem, ferindo os princípios de Deus. Quando acaba a misericórdia de Deus, vem a justiça. E uma hora essa misericórdia passa e chega a hora da justiça. Os profetas menores prometem essa justiça o tempo todo. E a gente vê a execução de Nínive, a queda da Babilônia, anos 70 Israel, é quando encerra a misericórdia, chega a justiça. Ah, professor, mas a misericórdia acaba? Lá no juízo do trono branco. Quando Jesus deixa de ser o advogado para ser juiz, acabou a misericórdia. Ali a condenação, tá? Isso mesmo, Ana, concordo. Deus precisa fazer. Deus não tem obrigação nenhuma, irmã Lívia. Isso mesmo, tá? Então é o mesmo sentimento de Malaquias. Se Deus não me abençoa, por que eu vou lá? Então, há um sentimento das pessoas irem à igreja só para ter bênção. Vem na minha igreja para você ser abençoado. Mas o princípio de culto não é ser abençoado. O princípio de culto é servir a Deus, é adorar a Deus, é oferecer frutos de louvor, a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bênção é consequência. Se não vir, ou não vir na hora que eu quero, eu tenho a minha salvação, que é a maior bênção. Eu acho que falta um pouco falar disso aí para o povo. Isso mesmo, Marlene. Deus é amor, mas também é justiça, né? Deus não é o bobão que o pessoal está pregando por aí, não. Que o povo pinta e borda, fala o que quer. Um dia tá na igreja, outro dia tá no mundo, outro dia tá na igreja, outro dia tá no mundo. Um dia tá no boteco, outro dia tá pregando. Deus não é esse bobão que o pessoal tá pensando por aí, não. Tem critério, a igreja precisa ter critérios. Para mostrar, inclusive, para a sociedade que tem um Deus muito sério aí, né? É isso mesmo, João. Concordo perfeitamente com o irmão. Então, eles terminam dizendo, é como se ele dissesse assim, eu só vou louvar se Deus dá o que eu quero. Não é isso que diz alguns louvor? Não é isso que diz alguns pregadores? Levanta a mão para o céu, você quer ser abençoado, mas você não dá glória.
né, negociando, né? Eu levanto a mão para o céu e dou glória mesmo sem bênção, né? Que a maior bênção é a salvação, a maior bênção é o sacrifício de Cristo. Se Jesus não fizer mais nada por mim, o principal ele já fez lá na cruz, o que ninguém poderia fazer. Então eu louvo a ele por aquilo que ele já fez e não por aquilo que ele vai fazer, né? E aí, para a gente concluir, Malaquias, isso, amor philos, né, Lívia? É o amor da sabedoria, o amor ao conhecimento também, o philos. E Malaquias, só para a gente concluir aqui, ele chega até a profetizar a respeito de João Batista, lá no capítulo 3, verso 1, né, porque ele fala do dia do Senhor, do dia da vingança do Senhor, mas ele diz que antes de tudo isso acontecer, viria Elias, né? Na verdade, é João Batista com o ministério de Elias. Né? Por isso que o capítulo 4 ele vai falar do dia do Senhor e da justiça de Deus. Tá? Então são temas ali de Malaquias, e aí, por fim, a gente consegue concluir isso aí. Deus não é obrigado a nada, irmão Marcos, perfeitamente. É amor, é incondicional, né, Lívia? É o ágape. Você falou do Filos, mas tem o ágape. Queridos, agradecendo muito aí a atenção de vocês. Vamos retomar aqui os recadinhos. Uma Aline, outra Aline, né? A Oliveira está aí também. Duas Alines nós temos. Agradecendo a atenção de vocês, a participação que muito nos acrescentou. Tá? Ajuda muito aí essa interatividade de vocês. Se assim for a vontade de Deus, em julho nós estaremos de volta, tá bom? Mas semana que vem a prova ainda online, tá bom? Então quem é na quarta, fará a prova na quarta. A partir das 7 horas eu mando o link, vai ser igual o mês passado. Clica lá, não precisa me mandar a nota, tá? E você fez, enviou, a nota chega para mim, tá? Isso para os irmãos que estão matriculados. Os irmãos que não estão matriculados estão acompanhando, né? Tá o convite aí para vocês conhecer os nossos núcleos, quarta-feira, Jardim São Jorge, Nova Odessa, lá na Rua Belo Horizonte, de quinta-feira lá em Hortolândia, na Avenida Olívio Franceschini, tá? Então, 1 de julho aqui em Nova Odessa, 2 de julho lá em Hortolândia, se assim for a vontade de Deus, tá bom? Pode ser que a gente não faça isso, mas eu estou pretendendo voltar sim, aguarde as informações, tá? Semana que vem, aprove então. E os irmãos que estão aí só participando das nossas aulas, são todos muito bem-vindos, estão convidados a conhecer aí o nosso núcleo e assistir uma aula presencial. Os irmãos também podem levar a gente à vontade para conhecer a nossa aula. Fique atento, irmão, às regras de distanciamento. Se a gente voltar lá em julho, eu vou fazer sem intervalo, tá bom? E a gente vai ter que reduzir um pouquinho o horário da aula também, para a gente não ter aglomeração, ficar distante, não abraçar, não. Se a gente é muito caloroso, abraça, pega na mão, quer ficar junto, a gente vai distanciar, fazer um teste, porque eu não quero ninguém contaminado aí nas aulas de teologia. Tá? Oh, muito bem aqui. Agora tem que falar Aline Prates, né? A Aline Prates e a Aline Oliveira. A Aline Prates lembrou do trabalho do livro, do filme, melhor dizendo, né? O filme Oséias, Amor Incondicional. Se você não assistiu, você digite lá no YouTube, Oséias, Amor Incondicional. É um filme rápido, tem menos de 1h30, com uma mensagem maravilhosa. Só mandar um relatório seu do filme. A Keila já mandou, o irmão Pedro já mandou. Quem mais? Tem mais gente que mandou, me fugiu agora quem são as outras pessoas. Mas várias pessoas já mandaram. Tem até o dia da prova para mandar o relatório do filme. Junta a família, aí sexta-feira, sábado, né? Assiste com a família que vale a pena. Uma mensagem maravilhosa, tá? Quem assistiu pode recomendar e pode falar o que achou do filme, tá bom? Assista sim, tá? Faz o relatório, me manda
vai valer até 2 pontos em cima da nota da prova. Profetas menores é uma prova um pouquinho mais difícil, porque é muito fácil você confundir quem é quem dos profetas menores. Então essas notas ajudam muito, tá? Depois da prova, já não vale, não vou receber mais, tá bom? É até antes da prova, porque às vezes a pessoa foi mal, acha que foi mal na prova, e aí ela quer mandar depois o relatório do filme. Mande antes, tá? Para acrescentar um pouquinho aí, tá bom? Eu de verdade, irmãos, faço votos que aquilo que a gente falou aqui tenha feito sentido para vocês e que de alguma forma vocês possam ser edificados. Eu quero orar agradecendo ao bom Deus nesse momento. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essas quase 2 horas que nós tivemos aqui sendo alimentados pela Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor continue abençoando, abençoando os núcleos, abençoando os irmãos, que não falta desejo, que não falte vontade de estarmos aprendendo a Tua palavra. Usa eles nas Suas mãos, aperfeiçoa os talentos, Pai. Usa eles de uma maneira poderosa dentro da igreja, no lar, no trabalho, na rua da sua casa. Que o Senhor livre do perigo do mal, abençoe e prospere nos caminhos de cada um deles, ó Pai. Nós cremos, Senhor, nas promessas de bênção que Zacarias nos deixou profetizado, mas nós sabemos também que vivemos tempo de Malaquias, Pai, mas que cada irmão, que eu, possa ser a diferença dentro da nossa igreja, que possamos servir ao Senhor com temor do Senhor, com alegria, com precisão, que o Senhor nos ensine a te adorar em espírito e em verdade, Pai. Abençoe de forma especial os irmãos que passaram pela aula, meu Deus, e os irmãos que estão até esse último momento, a irmã Lívia, o irmão Wellington, abençoa ele, o seu filhinho recém-nascido, o irmão Juliano, o irmão João Barbosa, o irmão Elias e a irmã Ana, abençoa também o pastor Davi, a missionária Keila, nosso amigo Marcos, lá de Campinas, abençoe as Alines, meu Deus, as 2 Alines que têm sido bênção neste curso, nosso amigo irmão Livaldo, abençoe a irmã Melina, meu Deus, o presbítero José, abençoe o irmão Pedro Lúcio, Pai, de maneira poderosa, o pastor Júlio também, as Lívias, meu Deus, a Lívia 1, a Lívia 2, que a tua mão esteja sobre eles e todos aqueles que passaram por essa aula, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos, abraço, viu? Fiquem com Deus, boa prova semana que vem, qualquer coisa, toma à disposição, tá bom? Obrigado, paz.